Olá, bem-vindo ao MP na Web. Nosso assunto hoje é ouvidoria. Como você, cidadão, pode utilizar dessa ferramenta de denúncia? Eu converso com o promotor de justiça, Renzo Ciufi, que assumiu o cargo de ouvidor do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ao lado da promotora de justiça, Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, ouvidora substituta, e ambos foram eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça para o biênio 2021-2023. Oi, doutor. Oi, Valéria, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, senhor, como é que o senhor está? Tranquilo agora com essa nova missão, né, de assumir a ouvidoria do Ministério Público, eu e a doutora Luz Marina, e inicialmente a gente ficou muito feliz, né, de ter sido agraciado com esse cargo, né, um cargo super importante, que liga diretamente uma instituição como o Ministério Público, que tem muito prestígio junto à sociedade, a essa mesma sociedade. Eu acho que é um canal muito importante. É o canal mais direto que o Ministério Público tem com o cidadão, né, doutor? Sim, exatamente. É um canal, assim, muito imediato, direto. Nós tomamos posse, né, eu e a doutora Luz Marina, na segunda-feira. Na terça, eu já tive na sede da ouvidoria, né, na sede física, e pude constatar que a população diariamente aciona o Ministério Público, né? Já algumas conhece demandas. essa ferramenta Sim, tão importante, né? Conhece. Como eu destaquei no discurso de posse, me chamou muito a atenção, Valéria, os números, né? Nós tivemos 307 registros no primeiro ano de criação da ouvidoria, em 2009. 11 anos depois, nós estamos com 4.201, que foi o registro do ano passado. Ou seja, é um aumento de mais de 1.300%, é muita coisa. E o senhor vem também aí de um trabalho do doutor Olavo Mascarenhas, o procurador que era ouvidor anterior, Sim, de uma responsabilidade muito grande, que o doutor Olavo tem um respeito muito grande no Brasil inteiro, e é uma ouvidoria sim, referência, né, doutor? Exatamente, doutor Olavo, que já ocupou a ouvidoria por 3 oportunidades, se eu não estiver enganado, foram 3 mandatos, né? Uhum. Nacionalmente reconhecido. Então, assim, é uma responsabilidade enorme substituí-lo, né? Espero que eu esteja à altura da responsabilidade. Tenho certeza que o colégio fez uma boa escolha aí em trazer Tomara. o senhor, a doutora Luz Marina. Mas, doutor, assim, quanto mais a gente fala da importância que tem uma ouvidoria do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, do Ministério Público brasileiro, né? Como é que esse cidadão chega até essa ouvidoria? Porque, assim, a gente sabe que a ouvidoria é o canal mais rápido para se chegar ao Ministério Público, mas como é que ele chega até essa ouvidoria, doutor? Então, Valéria, houve uma mudança na sociedade, né, com esse, vamos dizer assim, acesso. Hoje a população ela tem um acesso digital enorme, né? Isso mudou a sociedade. As redes sociais. A partir do momento que a gente veio com a pandemia também, né, doutor? Isso, e a pandemia reforçou, né? Essa necessidade do distanciamento social acabou arrastando todo mundo para o virtual. E a ouvidoria, ela tem basicamente, assim, os seguintes canais. Nós temos o e-mail, nós temos o atendimento presencial, né? Nós temos a carta, ainda, acredite se quiser, a gente ainda recebe algumas cartas, mas carta, é uma doutor? carta, exatamente. Olha que lindo! E nós temos o telefone, que, embora normalmente os telefones eles são feitos e as pessoas são orientadas a preencher. E o carro-chefe é o formulário eletrônico na nossa página. Eu acho que ele responde por praticamente 90% dos atendimentos, né? E que é muito simples, é o www.mpms.com.br e entrar ali na ouvidoria. No link da ouvidoria, né? O telefone, o 127 e esse formulário eletrônico. E, de um modo geral, é até importante a gente falar desse formulário eletrônico, porque há uma certa confusão, né, das pessoas, em que basta, assim, simplesmente fazer a denúncia no formulário eletrônico. É claro que já é um mecanismo, mas é sempre ideal que essa mesma denúncia, na medida do possível, venha acompanhada de elementos,
tá? Então, de fotos, de documentos, de nomes, de testemunhas, possibilitando, assim, né, a continuidade da nossa atuação, tá? Então, não basta... Eu acho que isso a gente pode explicar direitinho, porque Sim. não é só chegar até ali... Sim. Você precisa colocar o seu nome, doutor. Porque tem pessoas que às vezes querem fazer uma denúncia e não quer aparecer. Como é que ela faz? Então, nós temos 3 tipos de denúncia. Nós temos a denúncia totalmente sigilosa, tá? Que daí nem nós da ouvidoria temos acesso ao denunciante, né? Nós temos a restrita, em que o denunciante pede o sigilo em relação ao denunciado, e aí nós temos o acesso, mas o denunciado não tem. E, inclusive, esse sigilo é totalmente preservado por nós. Em hipótese nenhuma, nós vamos fornecer. Quanto a isso, o denunciante fique tranquilo. E nós temos a denúncia pública, né? Que daí, tanto o denunciado, como a instituição e o promotor que vai prosseguir com as investigações, eles têm acesso a quem formulou a denúncia. É muito interessante que a pessoa entenda que a ouvidoria é apenas um canal, Valéria. Ela, vamos dizer assim, ela é um link. As diligências, as investigações, elas vão ser feitas pelas promotorias de justiça. Né? A ouvidoria, não é simplesmente porque você fez ali a sua denúncia, ou por telefone, ou pelo... Nós não temos atribuição de realizar diligências, inclusive, tá? Até porque eu poderia entender a respeito de uma determinada diligência e o órgão, né, que tem atribuição, entender que ela não era necessária. Então, a gente não pode tomar o lugar do promotor que vai fazer a investigação. Nós apenas direcionamos para a área correta, tá? Mas, de um modo geral, talvez dessa confiança, né, que a população deposita muito no Ministério Público, e com certeza também fruto do trabalho excelente de todos os ouvidores anteriores, né, o doutor Olavo, o doutor Celso, o doutor Silas, o doutor Ademar. A ouvidoria do Ministério Público no Mato Grosso do Sul, ela tem um prestígio muito grande junto com a população. Ela tem um histórico muito positivo. Os números são muito altos, né? Mais ou menos, nós lidamos aí com essa média de 4.200, 4.500 manifestações anuais. Tá? Doutor, eu sempre penso assim, como comunidade, como população que quer fazer uma denúncia, algumas pessoas, às vezes até ligam mesmo na assessoria de comunicação para saber como proceder. A pessoa nós recebemos algumas que vêm da assessoria de comunicação. Da assessoria de comunicação, né? Aí, às vezes, a pessoa faz, olha, Valéria, eu quero fazer uma denúncia, mas eu não quero aparecer. E ali no site mesmo, você tem um linkzinho que você vai apertar, se você vai aparecer ou se você não vai aparecer. Né? Para deixar isso muito claro para as pessoas, que tem gente que tem muito medo de denunciar, né? Sim, quanto a isso, a pessoa pode ficar absolutamente tranquilo. Quanto a isso, não há problema nenhum, o sigilo é total e absoluto. O que nós precisamos também levar em consideração é que uma denúncia, ela envolve uma responsabilidade. Então, é evidentemente que, ainda que a denúncia seja anônima, nós, claro que, cumprindo, às vezes, determinação judicial, tal, e já tivemos casos semelhantes, podemos vir a ser obrigados a fornecer, por exemplo, o número do IP da pessoa, né? Há, inclusive, uma ferramenta em alteração agora, em evolução, de que, quando a pessoa for formalizar a denúncia, ela vai ser avisada, né, ela já é avisada de que a denunciação caluniosa é crime, de que pode gerar futuramente eventual responsabilização, mas atualmente vai estar sendo implantada uma ferramenta de que o IP do denunciante pode ser identificado. Eu volto a dizer, nós contamos com a população para as denúncias, mas as denúncias precisam vir acompanhadas de substrato mínimo e também de responsabilidade, né? E isso é um problema muito grande. Como você conciliar o anonimato com a responsabilidade? Porque, assim, evidentemente que nós estimulamos o registro das denúncias, das manifestações. Nós precisamos
Nós queremos que a sociedade denuncie, mas a sociedade tem que entender que essa é uma denúncia que precisa ser feita com responsabilidade. Até porque o tempo que nós gastamos, tá? E a equipe da ouvidoria trabalha incessantemente, né? Nós temos um staff todo preparado, nós trabalhamos na análise daquela denúncia. Todo dia não pode a gente ser uma analisa. denúncia leviana, né, doutor? Não pode, porque o tempo que nós vamos assim gastar com uma denúncia leviana, nós perdemos tempo de analisar uma denúncia séria, tá? Então, assim, o meu conselho é denuncie, claro, sempre. Quando você flagrar algo errado, irregular, criminoso, né, de improbidade administrativa, de meio ambiente, de violência doméstica, denuncie, tá? Denuncie, a denúncia pode ser anônima, você pode, inclusive, fornecer dados, provas, fotografia, tudo anonimamente. Isso mas ajuda sempre, bastante, né, doutor? Muito. Essas provas ajudam muito. Muito, porque o promotor que vai receber isso, ele já tem um início de trabalho, já assim, adiantado com as provas que acompanham. Então, assim, denuncie, mas sempre, na medida do possível, faça a denúncia acompanhada de elementos. É isso que nós pedimos, tá? E reafirmo, nosso compromisso é com o cidadão, com o sigilo do cidadão. Nós recebemos solicitações de, poxa, vocês não podem fornecer quem fez a denúncia. Não, nós não fornecemos. Nós só fornecemos por ordem judicial, porque no Brasil nós somos obrigados a obedecer os comandos judiciais. Então, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, né, um preceito constitucional, inclusive, salvo em virtude de ordem judicial. Então, nós, no caso de uma ordem judicial, a gente é obrigado a fornecer. E mesmo assim, não é sempre que nós conseguimos, porque no meio de tantas denúncias, às vezes, até nós temos dificuldade de identificar aquele IP. Mas com essa nova ferramenta, porque isso também depende muito, Valéria, de instituição para instituição, isso varia, né? Algumas instituições, elas nem permitem a denúncia anônima. Nós permitimos, nós achamos que é um canal importante para o cidadão. Né? É um direito dele também. Como você disse, às vezes a pessoa tem muito receio e, inclusive, justificado. A pessoa vai denunciar, por exemplo, uma organização criminosa, né? Ele não vai denunciar se expondo. Eu acho que nós temos que entender esse receio, nós compreendemos esse receio. Doutor, uma outra confusão que acontece também. Quando Sim. é que se denuncia para o Ministério Público e quando é que se denuncia para a Defensoria? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Então, o que acontece? O Ministério Público, de um modo geral, ele atua em pró de uma coletividade como um todo, né? Quando se trata de uma violação, por exemplo, a um direito individual, tá, de pessoa específica, aí, normalmente, o caminho correto seria procurar direto a Defensoria Pública, ou caso a pessoa tenha condições, contratar um advogado. Nós temos visto isso nas denúncias que nós recebemos. A pessoa reclama de um direito individual, particular dela. Então, esse não é um direito... Cabe ao Ministério Público. Não cabe ao Ministério Público. Nós atuamos em prol da coletividade, por exemplo, um dano coletivo ao meio ambiente, um dano coletivo, um direito de saúde coletiva, entendeu? Um direito do patrimônio público que atinge toda a coletividade, toda a sociedade como um todo, né? E aí sim nós temos na nossa atuação. Se for um direito particular, aí ela deve ou contratar um advogado, caso não seja suficiente, ou procurar a Defensoria Pública, né? Que vai estar pronta a atender essas demandas. E quando a Defensoria recebe aí uma denúncia de que não é para o Ministério Público, ele faz essa devolutiva de avisar o cidadão de que ele procure outro caminho, doutor? Então, quando nós recebemos, esse é um cuidado que já vinha sendo adotado e eu pretendo manter. Quando nós... porque quando a gente recebe a denúncia, nós temos dois caminhos. Nós vamos encaminhá-la para a promotoria competente, para a promotoria que tem atribuição naquela área, né? Tem um técnico. Porque a ouvidoria que manda para a promotoria, isso. Né? Não é um cidadão que escolhe. Ou caso não seja atribuição do Ministério Público,
aí nós estamos arquivando, porque se trata de demanda alheia. Inclusive, esse é o fundamento. Nós estamos tendo cuidado na cota de arquivamento, porque o denunciante, ou quem registra a manifestação, tem acesso à nossa manifestação, ele tem acesso ao que foi feito daquela manifestação, ele tem um código para ele acompanhar. Tá? Eu ia perguntar exatamente isso. Eu consigo acompanhar todo esse processo? Sim, consegue acompanhar todo o trâmite do processo. Inclusive, quando ele é encaminhado para uma promotoria do interior ou mesmo da capital, quem fez a denúncia pode acompanhar este caso, o que virou da manifestação, da denúncia, da representação dele, entendeu? Entendi. Assim, quando não é caso de atuação nossa, vamos dizer que se trate de uma demanda de atribuição da prefeitura, do PROCON, por exemplo, do consumidor, da Defensoria Pública, da Ouvidoria do Estado. Na nossa cota de arquivamento, nós constamos que, caso o cidadão deseje, poderá fazer essa mesma denúncia no órgão que tem a competência, a atribuição, que se trata do PROCON, da Defensoria Pública, do Estado. Nós já indicamos para ele o caminho, né? Então, ele vai ter essa orientação, esse esclarecimento. E ele pode ligar, a equipe da ouvidoria é muito preparada, principalmente no atendimento por telefone. Isso eu já presenciei, às vezes, da equipe permanecer, ficar numa ligação 50 minutos, 1 hora, orientando o que fazer. Eu digo, Valéria, que é importante para trabalhar na ouvidoria, que a pessoa tenha esse senso da coletividade, do que é o Ministério Público. A pessoa precisa ser vocacionada à atuação como integrante da instituição. Eu falo que a instituição não são apenas os procuradores e os promotores, a instituição são os servidores, são os técnicos, são os analistas. E lá na ouvidoria nós temos uma equipe vocacionada a isso. Então, você precisa ter essa noção de coletividade, de Ministério Público, de direitos humanos, de meio ambiente, de patrimônio público, de cidadania, né? Se você não tiver isso, você não tem perfil para trabalhar lá, e a equipe tem esse perfil. Acho que de muitos anos que eles já estão atuando, eles têm esse perfil, de que às vezes a pessoa liga indignada, como cidadão, e a gente compreende isso. Então, na verdade, ela quer conversar, ela quer saber o que fazer, ela quer ser ouvida. Eu acho que mudou muito, volto a dizer. Todo mundo hoje tem um computador na palma da mão, que é um smartphone. E a sociedade é muito fiscalizadora, é muito crítica. Eu acho que nós, como nação, né, o Brasil, a gente ainda é relativamente jovem nessa questão de fiscalização das nossas instituições, inclusive de fiscalização do próprio Ministério Público, porque é claro que em menor número a gente quase não recebe, mas nós também estamos abertos a reclamações, e aí, no caso, eu teria que, né, fazer os encaminhamentos devidos, a corregedoria e tal, mas eu falo que a atuação da ouvidoria é muito legal, porque é sempre uma via de mão dupla, porque a gente recebe elogios, e a gente recebe críticas também à nossa instituição. E são críticas, às vezes, com fundamento. Que ajuda bastante também, né? Claro. A crítica gratuita, que não ajuda em nada, mas tem a crítica construtiva. Então, é interessante que a gente saiba o que fazer. Doutor, o que temos de novo aqui? O que o senhor está trazendo de novo? Complementos, formas de trabalhar, porque é uma pessoa que vem nova, né? O senhor não teve ainda na ouvidoria, o senhor está chegando na ouvidoria agora. O que temos aí de projetos, doutor, para esse biênio? Na realidade, Valéria, eu acho que o importante, primeiro, é manter o trabalho que vinha sendo feito. Como nós já conversamos no bloco anterior, todos os ouvidores anteriores realizaram um trabalho assim excepcional. Inclusive, eu estou assumindo, assim, vamos dizer assim, uma responsabilidade enorme, que né, pegar o mandato do doutor Olavo, que tem, inclusive, respeitabilidade nacional. Uma referência nacional. Sim, uma referência nacional em termos de ouvidoria. E eu tive com a equipe já, apesar de ter assumido na segunda, hoje, né, no Faz dia 25. Muito pouco tempo. Sim, no dia 25 de outubro, nós tomamos posse, mas já tive várias reuniões com a equipe. Então, primeiro eu fui ouvir as demandas da equipe, as ideias da equipe, porque eu acho que
o trabalho é conjunto, ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu fui ouvi-los, conversei, antes de assumir o cargo, com o doutor Olavo, né? Já troquei ideia também com o doutor Silas, que foi o ouvidor anterior. Pretendo conversar com os outros 2 anteriores ouvidores para ouvi-los, sugestões, críticas, né? Ideias que eles têm. Então, assim, nós temos muitas ideias. Eu acho que uma das primeiras seria tentar que a população compreenda o que é a ouvidoria. Porque a população, ela acha que basta fazer a denúncia na ouvidoria, que a ouvidoria vai fazer praticamente todo o trabalho, que a ouvidoria vai fazer a denúncia, que vai fazer a ação judicial, que vai prender aquele cidadão que cometeu irregularidade. Então, nós não temos essa atribuição, né? Na verdade, a ouvidoria é uma ferramenta do Ministério Público. Exatamente, é um canal, é apenas um canal. Ali, né? Exatamente. Então, uma das ideias é que nós façamos esse esclarecimento, nós estamos estudando ainda como isso vai ser feito, se de repente, através de esclarecimentos na nossa página, se nós vamos desenvolver uma cartilha, foi uma das ideias que eu tive, né, para dizer, olha, se o seu problema é ambiental, procure primeiro os órgãos administrativos, até porque o Ministério Público, ele pode cobrar dos órgãos administrativos. Então, uma das ideias é que a pessoa registre a ocorrência na área administrativa e com esse número de protocolo, caso nenhuma providência tenha sido tomada, que nos informe, e aí nós poderemos cobrar diretamente. Porque acontece, às vezes, de chegar para nós mandarmos para a promotoria competente, a promotoria competente comunicar o órgão administrativo, que, por sua vez, informa que não havia sido comunicado ainda. Então, você percebe que houve todo um caminho que já poderia ter sido abreviado. Ao contrário, né? Isso. O caminho está ao contrário. Isso, exatamente, perfeito, o caminho é ao contrário. Se inicia no órgão final, né? Assim, ao invés de se iniciar no órgão final, se inicia na ouvidoria, que daí se encaminha para a promotoria, que encaminha para o órgão final, que é o competente, que daí ele vai tomar a providência. Então, nós temos um caminho que já poderia ter sido abreviado. Quando a pessoa liga por telefone, é mais fácil que nós façamos essa orientação. A senhora já registrou isso no local? Por exemplo, na prefeitura, né? Uma demanda que a gente recebe muito é consumidor, meio ambiente, né? Na questão do patrimônio público, não. A ouvidoria acaba sendo o canal primeiro, porque a pessoa não vai fazer a denúncia contra o órgão que, em tese, está praticando a improbidade, né? Então, ela vai direto ao Ministério Público e aí com razão. Com relação à improbidade, eu acho que não há como abreviar esse canal. A pessoa comunica a ouvidoria, tá? Porque às vezes ela tem até medo. Vamos fazer uma cidade pequena, no interior, tá? Com um número pequeno de habitantes, e ele tem receio até de ir ao Ministério Público. Todo mundo se conhece, né? Então, se ele estacionar o carro dele lá e for visto entrando na frente do Ministério Público, ou saindo de lá, né? E aí, coincidente, depois uma denúncia vai aparecer, evidentemente que... Então, assim, no canal eu acho que a importância maior da ouvidoria é na improbidade administrativa. Tanto que é o carro-chefe nosso. Hoje, de 100%, Valério, nós temos 42% das denúncias relacionadas à improbidade. Isso demonstra que esse é um canal importantíssimo, principalmente a denúncia anônima. Tá? Então, para a pessoa que é leiga, que não conhece o termo jurídico improbidade, o que é improbidade? Improbidade seria combate à corrupção. Tá? Combate à corrupção. Nomeação de parente, é o nepotismo, né? É o termo técnico, nepotismo, mas a nomeação de parente, o uso indevido dos maquinários, dos veículos, né? Geralmente acontece, a prefeitura está usando um trator, de repente, para limpar uma fazenda. Isso, exatamente, né? Uma diária, né, equivocada, ou às vezes a pessoa um diploma falso, né? Ela para, sei lá, algum subir de nível de vencimentos. Então, são fatos que
Então, tivemos o caso aí da vacinação, né, que algumas pessoas tentaram furar fila. Sim, exatamente. Então, assim, no caso da improbidade, ou seja, dessa corrupção, dessa má utilização do dinheiro público, eu não vejo como ser abreviado. Eu acho que a ouvidoria precisa continuar sendo o canal principal e nós vamos encaminhar isso para os órgãos competentes. Mas eu reafirmo a necessidade de, se possível, né, às vezes a pessoa, na afobação, no assodamento, né, de fazer a denúncia, ela faz uma denúncia sem fundamento no seguinte sentido, sem elementos, sem indícios. Então, tente coletar esses indícios. Às vezes, eles são possíveis de serem conseguidos. Eu volto a dizer, nós hoje temos uma câmera de vídeo na nossa mão, uma máquina fotográfica na nossa mão, tá? Um computador na nossa mão. Então, faça a denúncia, o site permite que você faça o upload, que você junte os arquivos, os anexos. Se for um vídeo, né? Dá para colocar ali no site, se for a foto, dá para colocar também. Dá para colocar. Às vezes a descrição do texto, ele tem um limite de número, e faz no seu Word lá, digita tudo que você souber, coloque o nome das testemunhas, ajuda demais. Porque às vezes nós não temos outro caminho, a não ser arquivar por falta de elementos, tá? Às vezes a denúncia chega tão vaga que ela não nomina nada, não nomina uma placa de um carro, não nomina um nome, não indica uma testemunha. Então fica muito difícil também, porque, volto a dizer, nós temos responsabilidades, também como membro do Ministério Público. Hoje, a instauração de um procedimento sem nenhuma base de indício, pode gerar até a responsabilização do membro. Doutor, uma pergunta. Como que eu posso saber se eu fui denunciado pelo Ministério Público? Eu consigo descobrir pela ouvidoria? Aí você teria que fazer uma solicitação, e nós teríamos que analisar a solicitação frente à lei de acesso à informação, frente a essa nova lei geral de proteção de dados, né? Se é possível informar isso ou não. Mas, normalmente, a própria promotoria do local poderia fornecer uma certidão. Nós temos pedido de certidões, entendeu? Então, é possível saber, tá? Então, assim, retornando aos projetos, uma das ideias é essa, é tentar esclarecer para a sociedade, né? E é muito importante esses meios, tipo essa entrevista, né? Qual é a função principal da ouvidoria. Outra das ideias é que nós desenvolvemos também uma ferramenta de avaliação do nosso trabalho, tá? Então, a exemplo do que acontece, às vezes, num call center. Isso é uma ideia... Você liga, às vezes, para fazer uma reclamação num call center. Ao final da ligação, você é direcionado para, assim, avalie o atendimento do telefone. De 0 a 10. De 0 a 10, isso. Então, isso é uma ideia que nós temos, porque, às vezes, a gente fica lá. Volto a dizer, eu mesmo já presenciei a equipe ficar 50 minutos conversando, a pessoa que ligou está super satisfeita, mas nós não temos um feedback, a gente não tem um retorno. Então, a gente precisa saber. Outra ideia, eu conversei também com a doutora Jaceguara, que faz um trabalho assim, excepcional na escola, né, do Ministério Público. Escola do Ministério. Isso, que nós temos assim, uma ideia de fazer um evento, para que eu leve a ouvidoria, a equipe da ouvidoria, tá? Que nós nos reunamos com os membros, porque eu acho que falta esse diálogo. Os membros falarem para a equipe da ouvidoria quais são as demandas deles, né? As dificuldades de receber, às vezes, no interior, um registro, né? Na capital mesmo também, e nós explicarmos o que a gente faz. Porque, às vezes... Dá para fazer até um checklist aí, né? Por aqui dá para fazer um checklist. Eu me lembro que a doutora Ana Lara, que é brilhante, né? Acho que, não precisa nem dizer isso, reconhecimento nacional no trabalho dela da violência doméstica. Eu me lembro que quando nós estávamos juntos na violência doméstica, nós fizemos um checklist para as vítimas. Porque, às vezes, acontecia muito isso. A vítima ia à delegacia, registrava um boletim de ocorrência, mas deixava de fornecer informações importantes para nós. E às vezes nós precisamos devolver esse inquérito para a delegacia, para que a delegacia chamasse a vítima novamente
solicitasse as informações que precisássemos. Então, assim, você acabava perdendo tempo numa resposta que precisava ser imediata. Então, essa ideia, de repente, de um checklist é interessante. Já surgiu essa ideia da entrevista aqui. Uhum. Então, a ouvidoria, a equipe explicar para os membros o que nós fazemos e também os membros falarem para nós o que eles precisam. Eu acho que esse encontro, assim, nós nunca tivemos. Tanto que, por exemplo, recentemente, agora, só que isso demanda montar um evento. Mas nós temos já uma ideia agendada agora para o final de novembro, né? Já conversei com a equipe, já conversei com colegas promotores. Qual é a ideia, Valéria? Nós vamos... e eu vou participar dessa capacitação também, porque eu também não tenho, vamos dizer assim, vergonha nenhuma. A capacitação é sempre bem-vinda, né, Sim, doutor? eu não tenho vergonha de admitir que eu também preciso aprender. Tá? Todos nós precisamos. Então, qual foi a minha ideia? Nós vamos elencar quais são as principais áreas. Por exemplo, eu já tenho aqui improbidade, meio ambiente, né? Direitos humanos, eu acho que essa é uma área importante. Né? A gente chama de bola da vez, né, doutor? Isso, né? Eu acho que nós estamos evoluindo com ações afirmativas, essa questão racial, LGBT. Então, assim, qual é a minha ideia? Minha ideia é convidar promotores da área, né? Já conversei com o núcleo do patrimônio público, né? O doutor Fernando Zalpa faz um trabalho excelente. Conversei com a doutora Luz Marina, que é nossa ouvidora substituta aí do meio ambiente. Já conversei com a doutora Ellen também, que está fazendo um trabalho muito legal no núcleo de direitos humanos. E eles vão lá conversar comigo e com a equipe, para nos orientar, sabe? Vocês recebem uma manifestação sobre o patrimônio público, quais são as implicações, a lei de improbidade administrativa, que foi sancionada segunda-feira, né, pela Presidência da República, quais são as questões dos direitos humanos, quais são as questões ambientais. Então, são projetos, né, que nós temos aí. E às vezes uma palavra é uma luz, né, doutor? Você fala, Exatamente. Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, vamos por esse caminho que pode ser importante, né? Tive com a doutora Ana Cristina, essa questão da capacitação, até partiu dela a ideia, né, em uma consulta que ela recebeu, se eu salvo engano, o Tribunal de Contas da União, sobre a questão da nossa capacitação. Então, é uma ideia que surgiu de uma conversa dela. Doutor Paulo Zene também, que tem inúmeras ideias. Né? Tecnologia, nós conversamos sobre incluirmos ferramentas dentro do SAGE para que a gente veja nossos relatórios. A gente precisa fazer um diagnóstico, Valéria, do que nós estamos fazendo, tá? Porque às vezes falta isso. A gente recebe uma demanda muito grande e é preciso saber se os encaminhamentos da ouvidoria, qual é a efetividade. Se a gente está dando conta. Se a gente está atendendo aquilo que a população quer, né? Não basta só receber. E aí eu pego um gancho daquilo que a gente falou no bloco anterior. É interessante esse canal com a sociedade, porque além da gente receber deles as reclamações, a gente dá a nossa parte com o nosso trabalho, nós também podemos receber críticas, e a gente pode melhorar o que. Às vezes a pessoa liga e fala, olha, eu fiz uma reclamação e faltou eu saber o que aconteceu dessa reclamação, né? Então, é importante esse diálogo. Crítica é chato, mas é sempre bem-vindo, né, doutor? Sempre bem-vindo. Então, a gente fica chateado, eu sei que com esse conselho eu vou acabar trabalhando muito mais, mas eu peço para a população isso. Ligue, denuncie, mande e-mail, preencha o formulário, mande carta, né? Uma coisa assim, um pouco... Mas seja responsável em toda essa denúncia. Mas seja responsável sempre na denúncia. Eu acho que nós recentemente tivemos... Ponto de partida. Eu acho que nós recentemente tivemos, né, todo essa discussão nacional que envolveu a PEC, né, 5, né, que ia, vamos dizer assim, limitar demais a atuação. Mais uma tentativa de limitação, né, do Ministério Público. Mas conversando com parlamentares, nós tivemos auxílio de vários, e fica aqui o meu agradecimento a eles. Eles formularam algumas reclamações, assim, justas, né?
Essa questão de denúncias anônimas, sabe? Porque, às vezes, assim, uma denúncia anônima, principalmente em período eleitoral, né, feita totalmente de irresponsável, ela causa muito estrago, e às vezes totalmente sem substrato. Então, na vida de um ser humano, né? Na vida de um ser humano, nós precisamos ter responsabilidade, né? Eu conversei com um colega e me recordo assim, foi um dos conselhos mais sábios que eu recebi. Eu tinha recém-ingressado na carreira e, né, a gente ingressa, promotoria, substituto. E ele me disse isso: sempre atue responsavelmente, sempre respeite muito as pessoas, né? Ainda que a pessoa tenha cometido algo errado, um crime, alguma coisa assim, ela vai entender a tua atuação se você agir com responsabilidade, né? Então, assim, eu fiquei com esse conselho e eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu acho que a nossa atuação impacta demais as pessoas, né? Tanto a vítima, que ela precisa se sentir acolhida na promotoria, né? E é isso, eu acho que a gente precisa agir com responsabilidade, que todo mundo vai sempre respeitar se a gente fizer nosso serviço corretamente. Doutor, preciso agradecer demais aí. Eu que agradeço esse canal. Assim, você pode ter percebido que eu falo bastante. É difícil assim, me dar uma oportunidade. A comunicação na ouvidoria é importantíssima. Sim, então, na verdade, eu preciso aprender mais a ouvir, porque o ouvidor, né? É verdade. Até em tom de brincadeira, né? Tem razão. Meus amigos me falam que você precisa aprender a ouvir. Você tem 2 orelhas e só uma boca. Mas eu gosto de falar. Não, mas é importante que as pessoas entendam, que as pessoas recebam essa informação, que as pessoas saibam que o Ministério Público está aqui para receber, mas também você em casa, você tem que ter responsabilidade sobre os seus atos, porque isso pode interferir na vida de muita gente, Sim. Né, doutor? O meu compromisso, e eu disse na minha posse e reafirmo, é fazer um trabalho excelente, assim. Eu tenho quase 22 anos de carreira, eu sou apaixonado por essa instituição, Ministério Público. Sim, foi uma honra muito grande ter sido escolhido, né, ter sido agraciado, distinguido com esse cargo, né. Fica aqui o meu agradecimento ao doutor Alexandre Magno, né, Benício de Lacerda, nosso procurador-geral, que depositou a confiança, ele e o Colégio de Procuradores. Eu espero estar à altura, honrar a confiança deles, e estou à disposição da população, né? E estamos abertos para recebê-los, procurando, precisando, estamos lá. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, a gente ainda vai voltar para conversar mais a respeito de ouvidoria. Fica já o convite para vocês fazerem a cobertura do nosso evento de capacitação. Estamos prontos. Tá, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, tchau. Tchau, tchau.